Olá, viemos com mais um vídeo do podcast Mais, né? Hoje vamos falar de um tema um tanto quanto polêmico aí e já está no dia a dia de milhares e milhares de brasileiros e por que não dizer de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Mas é algo bem grave que ao princípio parece de forma inocente, mas eu quero lhe falar aqui através de um estudo minucioso que eu fiz que realmente isso prejudica e muito, né, a sua vida particular, sua vida íntima, o seu casamento, né, e até mesmo um relacionamento simples aí que podia ser muito bom acaba sendo desperdiçado por causa de alguns problemas que este tema que eu vou tratar hoje com vocês trata, né. Desde já eu quero lhe pedir para você curtir o vídeo ali, dar o seu joinha, também compartilhar e se inscrever no canal para você não ficar de fora de nenhum conteúdo, né? Este tema eu quero tratar em 2 vídeos, então esse aqui é a parte 1 e logo logo vai ser postado também a parte 2 desse vídeo aí, para que você seja aí abençoado, edificado com esse material. O assunto que eu quero tratar hoje, sem mais delongas, é a pornografia. É isso aí, a pornografia. É algo que parece tão normal no dia a dia, mas que prejudica e muito aí a vida de milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro e aí especificamente também dos brasileiros, né? Mas por que não devemos consumir pornografia? O que a pornografia nos prejudica? Eu fiz 5 tópicos aqui bem básicos, mas que já vai aí abrir um pouco a nossa mente acerca deste assunto e deste tema, né? Mas antes eu quero trazer um gráfico do G1.com, né, da Globo, que traz aí uma pesquisa muito interessante sobre a faixa etária daqueles que consomem pornografia no Brasil, né? A faixa etária, ou seja, qual é a idade que mais se consome pornografia no Brasil? E 27,72% das pessoas que consomem pornografia estão entre 18 e 24 anos, né? 26,71% estão entre 25 e 34. 20,79% das pessoas que consomem pornografia têm entre 35 e 44 anos. 15% entre 45 e 54 anos e 6,93% das pessoas aí que consomem pornografia, que assistem pornografia, tem 55 anos ou mais, né? É uma coisa muito séria, meu querido, que vem aí prejudicando muitos relacionamentos, muitas famílias, né? Muitas pessoas. E agora o que mais nos espanta é esse outro dado aqui, que 69% das pessoas que consomem pornografia são casadas, né? Seja homem ou seja mulher. Claro que quase, a estatística diz que de todas as pessoas que consomem pornografia, quase 80%, 76% para ser mais preciso, são homens. Mas desses 100% das pessoas que consomem pornografia, 69% são casados, ou seja, tem o seu parceiro ou sua parceira. Então é algo aí um pouco complicado aí de se lidar e a grande maioria maciça é casada, ou seja, não tem problema nenhum na teoria com o ato sexual ou com a atividade sexual em si. Um grupo de sociólogos da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, entrevistou cerca de 5.698 pessoas sobre os efeitos da pornografia ao longo de 5 anos. Ou seja, essas 5.698 pessoas alegam publicamente que consomem pornografia e foi feita uma entrevista com elas durante 5 anos. E no final de 5 anos, dessas pessoas estarem consumindo as pornografias, de 5 a 10% dessas pessoas, ou seja, 5 a 10% dos homens que foram entrevistados, queriam a separação, queriam o divórcio. Então você já vai entender daqui a pouquinho o porquê. De 6% a 18%, ou seja, quase 20% dessas mulheres que foram entrevistadas, não aguentam mais os seus maridos assistirem pornografia, ou seja, com as consequências que elas trazem, né? E cerca de 11% dessas pessoas que foram entrevistadas ao longo de 5 anos acabaram de fato se divorciando. Então, dessas 5.698 pessoas aí que assistem pornografia, praticamente 50%, faltando um pouquinho aí para 50%,
das pessoas tiveram o seu casamento ou seu relacionamento diretamente afetado pela pornografia, e 11% aí realmente não teve jeito, vamos dizer assim, e acabaram se divorciando. Então, é algo muito sério, muito grave, que nós temos que prestar um pouquinho mais de atenção para que não se venha ser prejudicado. É por isso. Mas o porquê não devemos assistir pornografia? Como eu já disse antes, eu coloquei aí 5 tópicos bem básicos aí num estudo bem minucioso que eu acabei fazendo. A primeira coisa, o primeiro motivo por que nós devemos parar de assistir pornografia, vamos dizer assim, é porque ela é viciante. Tá? A pornografia ela está ligada diretamente à dopamina. Isso porque esse conteúdo ele acaba ativando a área do cérebro que é do prazer imediato. Né? Outras coisas, por exemplo, que acionam, que liberam dopamina no nosso cérebro, que essa é ligada diretamente ao prazer imediato, a sensação de prazer imediato, por exemplo, é a droga, como cocaína, como maconha, por exemplo. Como ela libera dopamina? Como nós assistir pornografia nos dá aquele prazer imediato, ou seja, libera dopamina no nosso cérebro, acaba que o nosso corpo acaba entendendo que assistir pornografia passa a ser algo saboroso, delicioso, agradável, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, quando nós sentimos isso, a dopamina é liberada. Então o que acontece? Quando a dopamina é liberada, quando o nosso corpo se sente, entre aspas, em êxtase ali com prazer, logo o nosso corpo automaticamente, o nosso cérebro trabalha para que nós venha aí ter o acesso à pornografia facilitado, ou seja, aquilo ali vai nos encorajando dia a dia a consumir mais e mais pornografia por essa liberação de dopamina, ou seja, por essa sensação, este prazer imediato, esse algo que é tão instantâneo, né? Não é algo que você vai assistir pornografia e você vai sentir prazer daqui 3 dias, por exemplo. É algo bem imediato, então o corpo acaba entendendo que é algo bom, né? Entre aspas. Então o cérebro vai encorajar nós mais e mais a assistir cada vez mais pornografia, logo isso se torna algo viciante. E quando se torna algo viciante, você sabe que o vício ele pode ser prejudicial, porque nós vamos aí perdendo os limites, perdendo, como se diz popularmente, as estrebeiras, e logo nós estamos aí consumindo pornografia ou fazendo algo que a pornografia proporciona e vai acabar prejudicando a nossa imagem, prejudicando aí, quem sabe com certeza a nossa família, enfim, nós vamos ser bem prejudicados. Outro motivo, ou seja, o segundo motivo de nós não consumir pornografia, ela prejudica, por incrível que pareça, preste atenção, ela prejudica a performance sexual. Consumir pornografia de forma exagerada, acaba aí que atrapalhar ou prejudicar a nossa ou a performance sexual daquele que assim a consome. Marina Vasconcelos, uma psicóloga, psicodramatista, terapeuta da PUC de São Paulo, ou seja, bem renomada, ela alerta que o consumo exagerado de pornografia impede a pessoa de ter boas relações sexuais. Ou seja, qual que é a explicação dessa doutora, dessa psicóloga? Ou seja, ela diz que quando se consome exageradamente a pornografia, o nosso corpo fica dependente dela. Ou seja, para nós, para o consumo, para aquele que consome pornografia, a pessoa acaba ficando, ou seja, o corpo da pessoa, o cérebro acaba ficando dependente da pornografia para quê? Para excitação, por exemplo, para poder olhar para sua esposa e sentir desejo, enfim. A pornografia acaba sendo, ou seja, se aquela pessoa que é viciada, que consome pornografia exagerada, for fazer relações sexuais, ela não consegue, dentro da atividade sexual, ter um bom desempenho sem assistir pornografia antes. Ou seja, ela fica totalmente dependente de ter um bom relacionamento sexual com seu cônjuge, ou com sua namorada, enfim, com quem seja, sem assistir um vídeo ou ficar um bom tempo aí em frente à pornografia. Então cuidado, hein? Pornografia vai acabar lhe prejudicando, porque nem sempre você vai ter acesso a isso. Ou seja, é melhor não
não consumir e se garantir, como se diz popularmente, do que ficar totalmente dependente dela para ter boas relações sexuais. E você sabe que ter boas relações sexuais, ou sexo em si, né, até biblicamente isso é exposto, é de extrema importância para se manter um bom relacionamento, um bom casamento, né? A terceira coisa, o terceiro motivo de você não assistir pornografia é porque você, ao longo do tempo, perde a noção da realidade. Quando nós consumimos pornografia, meu querido, de forma exagerada, isso é principalmente para os homens, tá? Principalmente para os homens. Como eu disse, quase 80% daqueles que consomem pornografia são homens. Então isso afeta principalmente os homens, mas também as mulheres. Faz com que os homens percam a noção da realidade. O que eu quero dizer com isso? Eles passam a pensar, ou seja, a imaginar, que todas as mulheres são como aquelas dos vídeos, ou dos filmes, enfim, que aí produzem esse material pornográfico. E que todas as relações, os atos sexuais, são perfeitos, ou seja, vão ser perfeitos como aqueles dos filmes e dos vídeos. Ou seja, ele acaba aí desenhando um filme na sua cabeça que todas as mulheres são como aquelas e que todos os atos sexuais são como aqueles. Ou seja, esse homem, principalmente homem, como eu falei antes, mas mulheres também acontecem, passam aí a tomar banho imaginando aquelas cenas, imaginando aquelas mulheres e passam a viver aquela vida ou aquele ato em qualquer lugar onde eles estejam, seja no banho, seja no trabalho, seja em sua casa, seja com o seu cônjuge. A gente sabe que nem sempre é assim. Então isso pode ser muito prejudicial para você e para o seu casamento, porque aí acaba algumas vezes aí essa fantasia te levar a praticar algumas coisas em lugares indevidos. Isso vai acabar aí que prejudicando totalmente a sua vida e a sua moral, vamos dizer assim. Eu quero que vocês me entendam. O quarto ato, ou o quarto porquê de não consumir pornografia, ela de fato prejudica relacionamentos. Então, o terceiro para o quarto passo é algo que é uma consequência do outro. Por quê? Porque a pornografia, ela é uma pornografia machista, a pornografia é machista, entendeu? Ela não valoriza a mulher. Ou seja, a pornografia faz com que os seus telespectadores desprezem geralmente o sexo oposto. Sendo assim, ele prejudica o relacionamento. Ou seja, como eu falei antes, no terceiro, o quarto passo é uma consequência do terceiro. Por quê? Porque o marido ele consome de maneira exagerada a pornografia. Ele passa a imaginar aquelas mulheres em sua mente e começa a ver aquelas mulheres na sua. Então, logo, ele começa a banalizar aqui o sexo. Ou seja, ele começa a querer com que sua esposa seja a atriz pornô que está ali naquele vídeo, no filme que ele assiste todos os dias. E quer fazer as mesmas coisas que ele assiste, daqueles atores, aquelas atrizes, com a sua esposa, com o seu esposo. Então isso acaba prejudicando. Ele começa a comparar a sua mulher com as atrizes e com o seu esposo, né? E com os atores, e começa aí a comparar o ato sexual, querer fazer da mesma forma que é feita no vídeo, ou viver as mesmas experiências, ou ir aí até os confins como eles fazem nos vídeos aí, que são pessoas treinadas e sabe lá Deus como que é feito isso. Enfim, mas isso acaba prejudicando e na maioria das vezes, 99% das vezes, isso não dá certo no relacionamento, no ato sexual, seja no como o homem enxerga a sua esposa, 99% não dá certo. E o que acontece? O homem, a mulher acaba se prejudicando, aliás, ou se frustrando, e essa frustração acaba prejudicando todo o seu casamento, todo o seu relacionamento. O quinto e último passo, ou seja, o quinto e último o passo de por que não assistir pornografia, o motivo de por que não assistir pornografia é porque a pornografia, sim, ela propicia o crime. Esse item é um tanto quanto extenso, é muito extenso, tá? Se nós for aí seguir as ramas sobre financiamento, sobre o quanto dinheiro está por trás da pornografia, enfim, e quem produz pornografia, nós vamos ir muito longe. Mas eu foquei realmente em algo que é mais direto às nossas vidas aqui, enquanto cidadãos.
E quantos que consomem e que não consomem pornografia. Por isso que eu disse enquanto cidadãos aqui. Sabe por quê? Porque tem uma pesquisa que diz que 95%, isso mesmo, 95% dos casos de violências sexuais estão ligados com a pornografia está envolvida. E eu quero lhe fazer entender o porquê disso. Porque tem duas coisas principais que a pornografia ela associa de forma bem clara. A primeira é que tudo é normal, tudo é prazeroso e tudo é fácil e simples. O que eu quero dizer? Na pornografia você vai ver incestos, né? Para quem não sabe o que é incesto, é relação sexual com um irmão, um parente, primo, mãe, enfim, desse. Sexo grupal, pedofilia muitas vezes, zoofilia, sexo violento, ou seja, a pornografia associa tudo isso que moralmente, que eticamente, que mediante uma sociedade é totalmente banal, tá? É totalmente, como eu posso dizer, horroroso, horrível, tá? E acaba transformando isso em algo prazeroso, em algo legal, em algo simples, em algo normal, e que a gente sabe que não é. Tá? Então essa é a primeira coisa que a pornografia associa. Associa coisas que não são normais, que não são, eu posso dizer, por aquilo que eu acredito que é certo, por a minha opinião que eu acredito que é certo, associar algo que é totalmente errado, horroroso, para algo que é bom, que é prazeroso, que é ótimo, que é simples, que é maravilhoso de se fazer. Que é tudo isso aqui que eu falei, incesto, sexo grupal, zoofilia, né, que é o sexo com animais, para quem não sabe, pedofilia muitas vezes, sexo violento, enfim, associa tudo isso que na minha concepção, na minha humilde opinião, é totalmente errado, antiético, antimoral, enfim, com todos os adjetivos negativos que você possa imaginar, como se fosse algo positivo, algo legal, algo bom, algo simples e algo extremamente prazeroso. A segunda coisa é que a pedofilia associa e que não é legal, é que ela distorce principalmente a visão dos homens para com as mulheres. A pornografia, ela transforma a mulher em uma mercadoria. Uma mercadoria que se pode comprar, uma mercadoria que se pode até roubar. É aí que entra, muitas vezes, o estupro. Tá? Porque a pornografia, ela transforma principalmente a mulher. Tem homens também, mas principalmente a mulher. Em uma simples mercadoria, um simples objeto, né? Algo sem valor, algo sem sequer índole, enfim. Transforma a mulher em uma mercadoria, e se a mulher é uma mercadoria, ela pode ser vendida, ela pode ser até mesmo roubada. Então essas duas coisas fazem com que os homens, no seu mundinho aí, que é desenhado, que voltamos lá, que ele perde noção da realidade, ele começa a imaginar como as mulheres, as atrizes aí fazem sexo muito fácil, né? Então ele começa a imaginar que todas as mulheres topariam fazer sexo com ele em qualquer lugar, em qualquer momento, de qualquer jeito, sendo com dinheiro, sendo ele com uma boa forma física, alguma coisa assim. Ele passa a imaginar que todas as mulheres aí topariam fazer sexo com ele, participar de um ato sexual lá, seja de uma suruba, seja de uma aventura sexual lá, de forma tranquila, ou seja, elas têm a mesma ideia deles, mas isso a gente sabe que não, tá? Então, assim, então acaba que isso acaba afetando a mente, principalmente do homem, né? De uma forma tão grande, tão negativa, que aí faz com que os homens percam a noção da realidade, tá? Isso quando você consome de forma exagerada, tá? Ao longo do tempo faz com que o homem perca a noção da realidade, né? Não a maioria dos homens, tá? Mas assim, quando se é feito um estudo daqueles que já são pedófilos, foram pegos zoofilia ou estupro, alguma coisa nesse sentido, faz com que alguns homens percam essa noção de realidade e acabem aí estuprando, sendo pedófilos, ou seja, acabam ali abusando daquilo que é direito, daquilo que é normal, que é ético, né? Que é certo de se fazer. Então, eu espero, meu querido, na segunda parte desse vídeo, no próximo vídeo, na parte 2 sobre pornografia, eu vou falar, eu vou dar 10 formas de você sair dessa. Você que é viciado, você que sofre, você que já tem visto o teu casamento prejudicado por causa disso, você que tem se visto prejudicado por causa disso, no próximo vídeo aí eu vou estar dando 10 motivos, ou seja, 10 conselhos para você sair dessa. Tá? Porque o que a gente quer é abençoar a sua vida. Pornografia é errado, na minha concepção.
né? Você pode comentar, falar o que quiser no comentário aí, né? Mas na minha opinião é errado, tá? É algo que realmente distorce aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que é relacionamento, aquilo que é casamento, enfim, dezenas de adjetivos contrários aí. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo para você, para que você venha aí, quem sabe aí, simplesmente esse vídeo pode servir de conhecimento para você, mas quem sabe você está envolvido neste mundo e não consegue sair. Eu espero que você tenha aí uma grande ajuda com esses 2 vídeos que eu vou gravar. Por isso, compartilhe, você que tem um conhecido que sofre disso, ou você quer que alguma outra pessoa saiba, compartilhe, dê o seu like aí, e também se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo aquilo que o Podcast Mais tem o objetivo de transmitir à sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.